O problema 9 é sobre teoria dos conjuntos. Um fato, tá bom? Um assunto bastante cobrado no IME e no ITA, tá bom? De vez em quando cai nas duas fases, tanto na parte aberta quanto na parte objetiva. Esse problema é subjetivo, tá bom? A parte de redigir, escrever todas as etapas da nossa solução. Aí eu coloquei um fato importante que vai ser, que a gente vai utilizar. Quando é que dois conjuntos A e B são iguais? Para eu provar que dois conjuntos são iguais, eu tenho duas etapas a provar. A é igual a B, A e B conjuntos, quando A está contida em B. O que é que quer dizer A contida em B? Todo elemento de A também é elemento de B, tá bom? E B está contido em A. Então, tenho que provar duas etapas. A está dentro de B, a grosso modo, e B está contido dentro de A. Então, eu coloquei isso aqui, ó. Anotem aí, uma observação importantíssima. Ele fala o seguinte, temos quatro conjuntos, A, B, C, D, tá bom? E o nosso conjunto universo, como se fosse o conjunto dos reais ou dos complexos, tá bom? Ele diz o seguinte, A unido com B é o U, nosso conjunto universo, C interceptado com D é o vazio, ou seja, não tem elemento comum, e ele já dá o seguinte, que A está contido em C, ou seja, todo elemento de A também é elemento de C, e o B está contido em D. Aí ele pede para provar que A é igual a C e B é igual a D. Eu vou provar somente que A é igual a C. O outro caso, que B é igual a D, é de maneira análoga, tá bom? Veja o seguinte, para provar que A é igual a C, A vai ser igual a C somente quando eu tiver A contido em C e C contido em A. O que é que a gente tem? Ele já deu isso. Então, isso aqui já é verdade. Já é verdade pelo item 3. Tá bom? Então, o que é que a gente vai provar? Vai provar que C está contido em A. Então, o que é que a gente tem, pessoal? Vamos fazer esse esboço aqui, ó. Eu tenho um conjunto C e tenho um conjunto A, tá bom? Aqui eu estou dizendo que o A está contido em C. A contido em C. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para todo x pertencente a A, implica que x também é elemento de C. Aí, pessoal, eu quero provar que C está contido em A. Uma maneira, que é a mais clara, né, é provar que todo elemento de C é elemento de A. O que é que a gente vai provar? Eu vou provar o seguinte, que não existe elemento que esteja em C e não esteja em A, tá bom? Então, quando eu provar isso, eu provo que se o cara está em C, ele tem que estar em A. Então, façamos o seguinte, suponha que, eu quero provar isso agora, tá bom? Que exista x0 que pertence a C e o x0 não pertence a A. Tá bom? Na hora que eu estou admitindo a existência desse elemento, que existe um cara que está em C e não está em A, eu estou dizendo que o C não está contido em A. Tá bom? Eu vou ver que isso leva a uma contradição. Daí, pessoal, veja o seguinte. Veja que A, B, C e D são subconjuntos de U, conjunto universo. Isso quer dizer que o C está contido em U, tá bom? Veja que C está contido em U, nosso conjunto universo. Mas quem é o nosso conjunto universo? É o A união B. O A união B por 1, tá bom? Por 1. Daí, pessoal, se eu tenho que o x0 pertence a C e o C está contido em A união B, isso quer dizer que o x0 pertence a A união B. Aí vamos lá para a teoria dos conjuntos. Se um elemento está contido na união, A união B, quer dizer que ele está em A ou está em B. Então daqui eu tenho o seguinte, x0 pertence a A ou x0 pertence a B, tá bom? Mas eu estou assumindo a existência desse carinha aqui, ó. Um elemento que está em C e não está em A, tá bom? Como o x0 não pertence a A,
temos necessariamente que o x0 pertence a B, tá bom? Então, se existe um elemento, tá bom? Um elemento que está em C e não está em A, necessariamente ele vai estar em B. Então, já usei esse fato aqui, ok? Então, o que é que eu tenho? Só que ele diz, pessoal, que o B está contido em D, tá bom? Por 3, vamos lá. Por 3, temos que o B está contido em D, ou seja, está dentro de D. A grosso modo, formalmente, todo elemento de B também é elemento de D. Ora, mas se o x0 está em B, como o x0 pertence a B e o B está contido em D, implica que o x0 pertence a D. Então, eu vou grifar isso aqui, ó. Isso aqui, tá bom? Então, se existe um elemento que está no C e não está no A, a gente chegou à conclusão que ele está em B e, consequentemente, ele está em D. Agora, pessoal, se eu tenho um elemento, que é o nosso x0, o x0 pertence a C e o x0 pertence a D, tá bom? Se um elemento pertence a dois conjuntos, pertence a C e a D, ele vai pertencer à interseção. Daqui eu vou ter o quê, pessoal? Que o x0 pertence a C, interseção a D. Mas, pelo item 2, foi a única afirmação que a gente não tinha utilizado, a interseção é vazia. Mas isso aqui é vazio, por 2, tá bom? Ou seja, a gente chegou à conclusão que x0 pertence a esse conjunto, só que esse conjunto é o vazio, tá bom? E o vazio não possui elemento algum. Então, a gente chegou numa contradição. Contradição em quê? Em assumir que existe um elemento que está em C e não está em A, tá bom? Então, a gente diz o seguinte, absurdo. Logo, para todo x que pertence a C, necessariamente o x tem que pertencer a A. Não existe um elemento que está em C e não está em A. A gente viu que chega nessa contradição. Ora, na hora que eu chego nisso, que todo elemento de C também é elemento de A, a gente chegou à conclusão que o C está contido em A. Como o A está contido em C, temos que o conjunto A é o conjunto C, tá bom? Então, a gente usou esses fatos. Veja o seguinte, como é que eu faço agora para provar que B é igual a D? Eu já tenho que B está contido em D. Você vai fazer a mesma coisa, tá bom? No lugar de C e A, você vai colocar B e D. É a mesma forma. Como é que eu fazia isso no problema? De forma análoga, temos a demonstração, tá bom? Então, problema de teoria dos conjuntos é um problema que todo ano cai, tá bom? Ou vai cair na prova objetiva ou na prova subjetiva. Tem anos que cai nos dois. Mas, de vez em quando, cai esses problemas que a gente tem que ter um pouquinho mais de maturidade nas leis de teoria dos conjuntos, as leis de Morgan, tá bom? Um forte abraço do professor Luiz Farias.